Oh, amados, graça e paz. Eu estou aqui fazendo uma arte, sabe? E ao mesmo tempo gravando esse devocional, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu ouvi uma reflexão hoje muito interessante. Quando eu estava me formando em teologia, né? Eu aprendi uma coisa também lá na academia, que nós estamos... Isso quando eu me formei em 2009, né? Que eu já pregava o evangelho desde os meus 13 anos, hein? Mas eu ouvi uma coisa, que todos nós teríamos que entender como líderes espirituais, que o povo seria educado, seria tratado, né? E a gente tinha que se acostumar com isso, as ovelhas. Ouvindo muitos pregadores na internet, não tem essa mais não. E é verdade, eu mesma como pastora, ouço muitos líderes, ouço muita coisa e glorifico a Deus pela vida de cada um deles. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouvi hoje um líder, né, fazendo uma reflexão sobre o Dia dos Pais, e ele falou coisas muito interessantes que eu falei, não, eu tenho que falar agora, porque se eu deixar se arrastar pelo dia fora, eu vou acabar me esquecendo. Então, por isso que eu estou dando essa satisfação a vocês. De estar aqui fazendo essa arte, gravando esse devocional, né? Porque eu falo com a boca, penso com a mente, as mãos vão fazendo outras coisas. Porque a gente tem que, né? O tempo urge. Eu preciso remir esse tempo, que é aproveitar ao máximo esse tempo. Então eu peço a graça do Senhor para que eu consiga. E já te peço uma vez para você curtir aí, deixar um comentário, colocar um amém, fazer seus pedidos de oração. Apesar do Dia dos Pais já ter passado já, não tem problema, porque o Dia dos Pais é todos os dias. E hoje eu descobri outra coisa, que o Dia dos Pais, ele era 16 de agosto, dia do meu aniversário. E aí depois, né, convencionou-se, por causa da questão de cair dia de semana, né, aqui no Brasil, para ficar bem característico do Brasil, que fosse o segundo domingo de agosto. Olha só, e por que 16 de agosto? Porque 16 de agosto era o dia do pai de... no caso do avô de Jesus, Joaquim, né? Pai de José. E aí, nessa reflexão, eu quero destacar para vocês, o que eu achei muito interessante, essas duas figuras bíblicas, né? Zacarias e José. Todos dois foram notificados que, através de anjo, né? Um no sonho, José no sonho, Zacarias lá dentro do templo, porque Zacarias era um sacerdote, que a esposa não engravidava, né? E ela engravidou e foi quem? Foi João, aquele que aplanaria, né, o caminho para Jesus, primo. Só que Isabel já engravidou, né? Já em tenra idade, sendo que Maria era jovem, né? Então, a gente imagina, né? E as duas, eu nem pensava nisso, mas assim, realmente, Isabel, né, bem mais velha, e Maria, as duas ali comemorando a gravidez, né, de dois homens únicos, não é verdade? Mas o que eu quero destacar com relação ao Dia dos Pais, o que ele quis destacar para nós é a questão da responsabilidade. Zacarias foi notificado, ele estava dentro do templo, a gente sabe que ele ficou mudo, o anjo tocou e falou, você vai ficar mudo, porque ele questionou, como que eu vou saber se isso é verdade, né? E ele era um homem de fé. E aí, ele vivia no templo como sacerdote. E aí que está o perigo. Quanto mais religiosos nós ficamos, achamos que somos cumpridores de determinadas coisas, a nossa fé fica mais abalada. Temos que vigiar. Nos sentimos, né, vamos dizer, confortáveis para questionar até Deus. Isso é um perigo. Enquanto José não, carpinteiro. Imagina, Zacarias, ele foi notificado dentro do templo, né? Um quartinho 18x3, mais ou menos, o Santo dos Santos. Ele ficaria assustado, sim, como nós ficaríamos, né? No anjo, assim, a luz da fumaça, do incenso, né? Aparecer ali. Mas, em contrapartida, José foi em sonho, né? Foi uma coisa mais ainda. Ele poderia acordar e dizer assim, não tem nada com isso, foi só um sonho. Mas não, ele levou a sério e ele, né? Assumiu Maria, sem questionar nada. Ele assumiu a responsabilidade, ele creu. E Zacarias não, ele questionou. Então, o que Deus espera dos pais, e não só da figura paterna, estou usando aqui a figura paterna, pegando o gancho nessa pregação aqui, eu ouvi de um pastor, né, Paulo Jorge Júnior, que eu admiro muito, e ele dizendo que hoje nós precisamos de pessoas de responsabilidade. A mulher, quando tem um bebê,
ela já olha para a criança, ela já amamenta, ela já assume essa postura de mãe. O homem já demora mais, né? Ele já tem que ir absorvendo isso mais lentamente. Nós mulheres já estamos preparadas. Assumimos isso e muitas outras coisas, não é verdade? Sem questionar, sem pensar. Essa intuição, esse amor que vem. Imagine Maria também com 15 anos, quando o anjo apareceu e disse, olha, você vai ficar grávida do Espírito Santo. O que a Maria disse? Ela perguntou sim, como seria aquilo, né? Para ela entender como que tudo aconteceria. Não por questionar, que a palavra dela foi muito clara. Eis aqui a escrava, serva do Senhor, faça em mim segundo a sua vontade. Então, questão de responsabilidade. E Jesus, vou desaparecer um pouquinho da tela agora, hein? Fique ali namorando meu coraçãozinho e a minha medalha do mountain bike, que eu participei do 7º festival. Eu tenho que colocar um adesivozinho aqui. Então, amados, é muito lindo a gente ver, né, essa responsabilidade. Maria, com 15 anos, aceitar prontamente. E é isso que o mundo espera de nós. Que nós aceitemos quando ouvirmos a voz do Senhor, aceitarmos as responsabilidades, os propósitos que Ele tem para as nossas vidas, as incumbências, por fé, por amor. E não questionar, não duvidar. Não é pecado. Mas o que Deus espera de nós? Ele poderia, né, como diz esse pregador, ele poderia engravidar várias mulheres através do Espírito Santo, não precisar de homem algum. E nem precisar de mulheres também, que não precisa de nada para ele formar, né, homens e mulheres sobre a face da terra. Mas ele conta conosco. Foi uma palavra que eu sempre ouvi do Senhor. Filha, eu posso contar contigo? E eu dizia, eis-me aqui. E tem uma filha minha que ela diz assim, mãe, se eu falar eis-me aqui, já vi tanta coisa, você ainda fala eis-me aqui, mãe? Ah, não falo não, mãe. Mas dependendo de a gente falar ou não, a gente conhece os nossos corações. Então, quando Jesus estava lá morrendo, lá na cruz, né? Qual foi a última palavra que ele falou? Para João, que estava com a mãe lá. Eis aí a tua mãe, eis aí teu filho. Ele delegou para João a responsabilidade de cuidar da mãezinha dele. Porque ele não estaria mais ali, né? Mas olha a responsabilidade de João, de Jesus, não é verdade? Então, o que nós temos hoje de idosos abandonados, de crianças abandonadas, devido a sejam colocados por escanteio. Uma vez também eu vi na rede, né, um líder espiritual dizendo que o seu valor, a importância que dão para você, vai se revelar de verdade a partir do momento que você não tiver mais utilidade para as pessoas. A partir do momento que você não gerar nada que para elas seja importante, significativo. Aí você vai saber o quanto de amor elas têm por você. Então, uma criança, ela não gera renda. Pelo contrário, né? Ela nos apresenta despesas, como um idoso também. Às vezes ele tem aposentadoria, mas a aposentadoria nem cobre medicação. Se você for colocar na real um cuidador de medicação, você sabe que você não consegue no país que a gente vive. Então, são pessoas que vão nos trazer despesas. Se você não puder pagar, vai ser seu tempo, né? A sua energia. Você vai ter que renunciar a muitas coisas para poder cuidar dessa pessoa. E aí? Mas o que Deus espera de nós, né? É que nós realmente cuidemos. Sabe? Meu pai morreu em 2022, 23, 24. Esse ano vai fazer 3 anos. E eu glorifico a Deus, porque os últimos 3 anos da vida dele, quase 3 anos, eu tive ali cuidando dele. Chorando às vezes gritando, porque não era fácil, sabe? Muitas vezes eu me sentia muito sozinha, até adoecida, e eu tinha que providenciar algumas coisas, sabe? Não que eu não tivesse irmãos que me ajudassem, mas em muitas decisões, em muitas atitudes, eu me via sozinha. Talvez na maioria delas. Mas foi a mim que Deus chamou, foi a mim que Deus escolheu. Mesmo porque a minha irmã estava comprometida com meu irmão, que acabou falecendo, né? E ela se desdobrou muito para cuidar dele. Nosso Deus. Então não foi fácil para ela. E materialmente ela estava ali presente. Presencialmente não tanto, ela não tinha essa condição, com muita responsabilidade na vida secular. Mas ela estava sempre ali, nos meus pedidos de socorro. Mas às vezes eu precisava de um irmão, né? Um tinha partido e o outro nem sempre poderia estar. Mas eu carreguei essa honra, eu carrego essa honra de ter sido usada como canal para ele que ele se rendesse, ele se aproximasse, né?
do Senhor até o último dia. Foi muito legal. Foi fácil não, sabe? Não foi fácil, porque ele evacuava na roupa. Eu já cheirava aquelas fezes naturalmente. A minha filha e meu neto falavam: mãe, você cheira fezes. Porque as fezes do idoso, né, com problemática, meu pai tinha tido 12 anos atrás um tumor. Ele ficou com aquela síndrome, né, do intestino curto. E ele fazia na roupa, ele não queria colocar fralda, ele urinava. E eu tinha para fazer companhia a ele, para poder deixá-lo mais um pouco feliz, porque ele trabalhava. Ele foi para minha casa com uns 78 anos. Então ele tinha um comércio. E a partir do momento que veio a Covid, aquilo tudo, ele parou com tudo. E o único espaço dele era aquele quarto no apartamento. Nossa, eu tentava todos os dias brincar com ele, jogar com ele, gostava de jogar de baralho. E eu abria mão, muitas vezes eu ia sem banho, sem nada, para distraí-lo, além dos cultos que a gente fazia. E tratar das coisas dele, né? Ele tem uma filha, ele teve uma filha com 70 anos. Tratar dos negócios dele, das coisas dele, fora a parte de saúde, sabe? Então a minha vida ficou naquilo ali. E eu não tinha só aquela dinâmica, eu tinha mais dinâmicas que exigiam a minha presença. Mas eu sinto uma paz muito grande no meu coração, em ter feito isso, sabe? E quando a gente está ali no meio, né, da fornalha, vamos dizer, a gente fica, ai meu Deus, né? Será que a minha vida vai ser quantos anos assim? Até quando? Mas eu não procurava pensar. Quando eu pensava, eu pedia força a Deus. Só por hoje, Senhor, só por hoje. E de repente, sabe? De uma noite para um dia, meu pai caiu, machucou, foi internado, pegou Covid, que já tinha passado mais pesado. E ali ele faleceu, sabe? Então, mas eu pude cuidar dele. E é uma honra muito grande a gente cumprir esse mandamento bíblico. Então hoje, o que nós precisamos é de responsabilidades. De pessoas que não deem só a presença material, suprir as necessidades físicas, materiais, mas que dê amor, que dê os ouvidos, que toque, que diga que ama, sabe? Eu tô vendo assim que eu me lembro do meu pai, eu te amo, pai. Ele ficava assim meio desconcertado, né? Mas eu fazia questão de falar, sabe? Eu fazia questão de tocar. Ele tinha dificuldades com toque também, né? Ele não foi educado assim, mas tudo isso eu pude exercitar com ele. Então, esse pregador, ele estava falando, né, trazendo a figura de José e de Zacarias, não como um julgamento, porque a Bíblia está repleta de pessoas, né, que disseram não, que escorregaram, mas a misericórdia de Deus se sobrepõe a qualquer juízo, e isso é maravilhoso. E por isso, né, Zacarias atravessou os dias e a gente está falando aqui dele. Mas a postura de José às vezes não é salientada, né? José quietinho, simples carpinteiro, né? Pai de Jesus. Ele foi um homem de grande fé e grande responsabilidade, porque grande fé nos convoca a uma grande responsabilidade. Então que fique aí a mensagem. Aonde você está vivendo o que você está. Não pense que isso vai trazer perturbação para você, não. Pode sim, por um tempo, a gente ficar meio atordoado, meio tonto. Porque eu me sentia assim, meio perdida, meio... Meu Deus, sabe? Socorro! Será que eu vou conseguir? Ai! Às vezes eu via meu pai me tratando como se eu fosse a esposa dele, que ele já, né? Os pais separados, mas como a mãe que tinha partido. Eu desempenhava vários papéis ao mesmo tempo, sabe? E não foi fácil. Mas foi possível. Né? Foi possível. E no dia que ele caiu, Deus já tinha me falado, ele vai partir, minha filha. 38 dias depois ele partiu. Uma semana antes dele morrer, eu fui lá e arrumei a roupinha dele, sabe? Ele seria enterrado. E não foi fácil ver aquele velhinho ali, sabe? Nossa, a Covid maltrata muito, né? Todo sugado, né? Ela suga. Mas ainda assim, era meu pai, né? Meu pai que me chamava de perereca, que dizia que eu sabia lidar com dinheiro, que eu sabia produzir. Isso ficou na minha mente, né? Quando eu tinha as minhas crises de sonambulismo, né? Tentava me proteger. Eles me entrevistavam, né? Eu criança sonâmbula. Deixa a menina quieta. Não foi um pai perfeito, teve defeitos, teve dificuldades muito significativas, graves. Mas ele deu o que ele podia dar. Ele fez o que ele podia fazer. E ele fez muito. Né? Fez muito. Foi ele que foi escolhido. Amém? Deus, apesar de hoje não ser o dia dos pais, né? Ser uma segunda-feira pós dia dos pais, mas tem muita gente que ainda está se sentindo dolorida, sofrida. Ah, paizinho, que a gente entenda que paternidade é responsabilidade e que muitas vezes não é aquela pessoa que nos gerou, que nos acompanhou, que vai ser, né,
essa figura de pai. Como eu tive também outros pais em outras fases da minha vida, todos eles já partiram, Senhor. Ah, Deus, mas que a gente encontre essa figura da paternidade sem resistência, com urgência, Deus, aquele que não encontrou ainda, em Ti, que é o Pai perfeito. Que a partir do momento que nós vivemos a nossa identidade, sabendo que Tu és o Pai perfeito, que nos ama, que é imortal, que estará conosco todos os dias, e que nós não nos sentiremos sós, porque Tu és imortal, Tu estás vendo todas as situações, tudo aquilo, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a perdoar, a amar, nos dê forças, Deus, a cada um que ouve esse devocional, que ainda não perdoou, Deus, que o perdão é libertador, que consiga se colocar no lugar das outras pessoas e saber que é mais feliz quem ama. Quem ama, sabe, e amar não são sentimentos, são atitudes. A paz que nós sentimos, a alegria, nossa, é maior do que qualquer coisa que dinheiro possa nos proporcionar, Senhor. Porque essa paz, essa certeza, esse galardão vem do Seu coração para as nossas vidas, nos trazendo paz, nos trazendo contentamento, nos trazendo aquela sensação de dever cumprido. Muito obrigada, Deus. Nos ajude a todos nós, em nome de Jesus. E como José, aquele simples carpinteiro, né? Nós olharmos a identificação de Jesus, né? Ele carregou, e ele deveria ser íntimo de José. Que bom, Deus. Muito obrigada, Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de ir lá no vídeo, ver se você está inscrito no canal ainda. Se não tiver, se inscreva novamente, que às vezes sai, o algoritmo rouba uns inscritos. Deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração, deixe um coraçãozinho, deixe um joinha. Sabe por quê? Jesus não precisa, né? Ele não precisa de nada. Mas como responsabilidade nós podemos fazer. E é só um clique, sabe? Para nós ajudarmos essa palavra a chegar além. Quantas pessoas podem ser libertas através dessa palavra? Desse toque? Que não vão ouvir diretamente desse pregador, mas eu ouvi. Então eu posso reproduzir. Não estou perfeitamente como ele fez, mas eu estou aqui tentando reproduzir. Para abençoar vidas, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até o próximo devocional.